Hoje você vai conhecer a história de um homem que se dedica à terapia animal assistida para crianças com deficiência. Qual a diferença entre fazer este tipo de terapia e somente ter um animal em casa? Quais os benefícios de um tratamento que foca no contato de bichos com seres humanos? Como isso é feito? Curtiu? Então fique ligado, está no ar o Educação. Eu vou conversar com o professor associado da Faculdade de Ciências Médicas da UERJ, doutor e pós-doutor em ciências, Alexandre Bello. Muito bem-vindo, Alexandre, um prazer conversar com você, ainda mais alguém que gosta tanto de bicho. E aí eu queria que você voltasse no tempo um pouquinho. Como é que foi a educação? Você sempre teve contato com animais em casa? Ou isso foi uma novidade para você depois de mais velho, quando você efetivamente decidiu estudar isso? Eu sei que tem uma questão familiar aí que a gente vai comentar daqui a pouco, mas eu queria voltar lá para a tua infância e queria que você contasse um pouquinho disso. Você sempre gostou de bicho? Olá, um prazer estar participando desse programa. Eu agradeço antecipadamente o convite. Voltando um pouco no tempo, posso dar basicamente 2 cortes temporais. Na infância, sim, bastante contato. Eu lembro até de ter um cão São Bernardo em casa. Eu tinha por volta de uns 4 anos de idade. Nossa, meu irmão grande, montávamos... O São Bernardo é um cão grande. E a gente montava como se estivesse montando a cavalo nele. Você tinha uma quantos casa anos? Por volta de 4 anos de idade. Né? E fomos criados, né, nessa casa, no subúrbio, em Bom Sucesso, né, aqui no Rio de Janeiro, numa área ali muito próxima hoje, que está inserida ali no complexo do Alemão. Então, uma família de origem humilde, mas que tivemos mais de uma espécie de cães como animais domésticos. Então, basicamente, relação com cães e com gatos que nós tivemos na infância. Bacana. Depois, avançando nos estudos, aí foi estudando ciências biológicas, vendo outros modelos, mas basicamente foi mais o contato mais intenso na infância e depois sendo retomado agora, mais recentemente, por conta até dessa questão familiar, nos últimos 4 anos aproximadamente, apesar de eu ter um histórico, meu filho hoje já dentro do espectro autista, hoje com 13 anos de idade, nos últimos 4 anos para cá, retomando esse contato e até desenvolvendo isso como abordagem de pesquisa metodológica, com método científico, para registrar, documentar dentro dos principais parâmetros que nós possamos avaliar. Sabemos que traz benefícios a terapia animal assistida. E até vou fazer a distinção entre o que é a terapia do que é a atividade assistida por animais, por exemplo, ou a educação assistida por animais. Mas antes de adentrar isso, vamos falar um pouquinho, se quiser falar um pouco de história. Não, que eu queria saber isso, que é importante, é tão importante, às vezes a gente não entende, como é que uma pessoa se transformou? E é legal, porque eu sei a história do seu irmão, sei um pouquinho da sua história, quer dizer, seu irmão ali mexendo nos bichos, eu queria que você contasse isso, já mortos, e você mexendo nas plantas, porque nada é por acaso, tudo remonta à nossa história, e a educação, ele traz isso, ele traz histórias inspiradoras para as pessoas. Então, antes da gente falar dessa terapia maravilhosa, eu queria contextualizar quem é o Alexandre. E não há outra coisa, uma outra frase que sempre me emociona quando eu lembro do meu pai, da minha mãe, mas isso ficou muito marcado também do meu pai, que trabalhava numa indústria metalúrgica. Ele era fazendo a relação da biologia, né, eu na biologia como biólogo e ele como metalúrgico, a relação mais próxima era que ele era afiador de lâminas. Ele pegava chapas de aço, colocava na máquina para cortar e controlava o fio da navalha, naquela época, naquela metodologia, no microscópio. Né? Mas ele e minha mãe, ex-babá, empregada doméstica, criaram os 2 filhos. Meu irmão se formou em medicina pela universidade pública e eu, em ciências biológicas, por escolha minha, por opção. Claro que a ideia inicial do meu pai, por que você não faz medicina? Mas respeitaram a minha escolha e falaram, eu não quero, eu sou mais velho. Né? E optei mesmo, eu quis fazer biologia. Então, qual era a minha curiosidade quando criança? Era de fazer um monte de misturas. Espremia casca de tangerina, misturava com álcool, com cera, não sei o que, colocava e via o que acontecia com as plantas. Claro que matava. Né? Mas observar o movimento dos animais, ver as plantas e até ter estímulos de ter coleções. Por exemplo, ciência hoje
né? Aquelas coleções de ciência hoje, eu tenho encadernadas até hoje guardadas. Que Os cadernos bacana. MEC de iniciação à ciência, um dia desses fazendo arrumação aqui no armário, aqui em casa, são quilos e quilos de papéis antigos, mas esses ficaram guardados, que estão lá de 72, 70, cadernos MEC de iniciação à ciência. Então, meus pais, mesmo com pouca formação que eles tiveram a nível de educação, meu pai depois, quando já estava no ensino médio, que ele foi realizar o ensino médio, minha mãe parou no antigo admissão, mas muito culta, até o dia de hoje, a formação que ela teve, criada em colégio interno até os 16 anos, ela aprendeu muito de grego, de latim, francês e tudo, ela aprendeu muita coisa. E o seu irmão já brincava com animais mortos? Meu irmão gostava, ele foi cirurgião, tá? Que foi, infelizmente, né, ele faleceu ano passado, vítima de Covid-19. Ah, sinto muito, Alexandre. Atuando na linha de frente, né? Estava atuando no Pará. Tá? Só nós dois, então eu fiquei agora, virei filho único, né? Minha mãe ainda é viva. Então, ele atua na linha de frente, mas ele lá atrás, era eu com animais e plantas, e ele, pássaros que caíam, ovos, ele via também, mas principalmente ele tinha curiosidade de pássaros, e às vezes pegava, assim, rãs vivas numa cisterna e dissecava para ver lá os órgãos batendo, ou injetava alguma coisa. E como é importante os pais, às vezes os pais, você falou, né, que fazia várias misturas, e aí os pais acabam achando, é um monte de porcaria, esse menino está fazendo. E é legal dar esse toque, porque às vezes ali já começa um interesse que vai ser para o resto da sua vida. Havia uma curiosidade que foi, nesse aspecto, até voltar aqui a frase, né, que eu acabei não dizendo a frase do meu pai. E ele era até admirado e um pouco até fazia um chacota com ele, que ele tinha uma preocupação e cada centavo que ele ganhava, ele mudou inclusive o turno de trabalho dele para o horário noturno, para ter adicional noturno, para ter mais recursos, para quê? Para investir na formação dos filhos, de ambos os filhos. E ele falava que patrimônio que deixaria para nós não seriam imóveis, automóveis, terrenos, o que fosse, seria a educação. E eles conseguiram. Que é o maior patrimônio que a gente pode levar, né? Esse ninguém toma da gente. Então, agora eu vou fazer um salto. Na geração, o salto, tá? Okay. Não, pode, por favor, completa, eu quero te ouvir. Esse salto de geração, que às vezes você leva, conhecendo o histórico antropológico, sociológico do Brasil, que você calcula-se que tantas gerações, para que você venha a ter uma maior qualidade de vida, dá um salto a nível cultural, nós conseguimos encurtar isso. Né? Basicamente pela dedicação desse casal, se dedicando aos 2 filhos e investindo na educação, não investindo em pagar colégio, não, porque toda a formação foi escola municipal, colégio federal, colégio de segunda e universidade estadual. No meu caso, meu irmão também foi municipal, colégio federal e universidade federal. Tá? Então, sempre seguindo o ensino público. Claro que a gente não está descartando aí a situação econômica, a situação social, nada disso a gente está descartando. Mas é uma coisa que eu já percebi aqui na educação, é toda pessoa que teve... Claro que existem aqueles guerreiros que não tiveram ninguém na infância e que, nossa, seguiram e que têm sucesso na vida e que conseguiram passar por isso. Mas a maioria teve carinho, afeto. Por isso que eu sempre falo, educação, se você não se envolver, não cola. Porque quem está ali perto, os familiares, os responsáveis que estão perto daquele menor, daquela criança, daquele adolescente, tem que estar envolvidos no processo. Isso é o mais importante, o afeto, o encorajamento, sabe? Isso é mais importante do que tudo. Não adianta, se você não tiver isso, tiver todo o resto... Eu já vi que você não tem nada. Assim, pela minha experiência de vida, as pessoas que eu já escutei ao longo de todos esses anos de vida e de profissão, geralmente é assim. E que bom que você teve isso e que bom que você está passando isso adiante. Aí eu venho para o nascimento do seu filho, porque a gente já sabe a sua formação e a gente quer muito saber sobre terapia animal. Aí eu queria que você contasse um pouquinho como é que você chega até a terapia animal para a gente poder aprofundar nela. Por 2007, 2008 aproximadamente, depois de já ter passado por praticamente uma dúzia de diferentes profissionais do meu filho, desde o do nascimento, neurologistas, psiquiatras, psicólogos, geneticistas, uma gama muito grande, e eu sempre viu um padrão de desenvolvimento dele um pouco diferenciado, no sentar ainda com 8 meses, lá ficava mais molinho, já tinha um padrão comportamental já diferenciado. A gente percebia que tinha, bem idade bem tenra, bem bebê, né? E ao longo disso, passando por todos esses especialistas, já maior, e depois de ter feito alguns exames, vários testes, ele foi encaminhado e demos sequência ao acompanhamento dele na APAI Rio, aqui mesmo na APAI, no bairro da Tijuca.
E lá conversando com outras mães, com outros responsáveis, eles falando, vocês não conhecem o trabalho que é realizado lá nos jardins do Hospital da Lagoa com pôneis? Eu falei, não, que trabalho é esse? É um trabalho em que as crianças vão lá uma vez por semana e têm contato com os pôneis que atravessam do outro lado da rua, da sociedade hípica. Né? Simplesmente, a logística é excelente lá, porque atravessou a rua, a hípica está aqui, tem uma rua e pronto, já tá no Hospital da Lagoa. Há muitos anos, eu te falei antes da gente gravar, né? Há muitos anos, isso existe, gente, há muitos anos. Atualmente há 8 anos. Há um tempo. Eu estava na Band, eu fiz matéria sobre isso, mas vamos lá, continua. E aí você soube que existia esse tratamento. Existia isso, num dia. E, providencialmente, uma enfermeira que trabalha lá foi me orientando, acabou de defender o doutorado. Ela foi aluna de graduação, de mestrado, orientando no mestrado e no doutorado. Ou seja, já há 20 anos trabalha comigo e é servidora concursada do Hospital da Lagoa. Eu telefonei e no dia seguinte eu já estava com o telefone da veterinária responsável pelo projeto. Você tinha que ir para esse projeto mesmo, tinha que começar a investigar. Parece que o universo, né? E no dia seguinte eu estava com contato. Só que ela esperou a veterinária, Ana Estela Fonseca, que ainda hoje conduz, junto com o professor Dr. Paulo Cerqueira, que é do Lagoa Voluntário, coordenador do Lagoa Voluntário, que ainda conduzem esse projeto lá e viramos amigos, parceiros até, né? Ela falou, aguarda um momento que eu estou indo para a Inglaterra exatamente para aprender mais com as pessoas que fazem lá. Ela ia passar um mês na Inglaterra. Quando voltou, nós então estabelecemos esse contato, essa parceria. Cheguei a levar o meu filho algumas vezes, mas a logística, como eu moro na Zona Norte, pegar o túnel, rebolso engarrafado e tal, eu preferi ficar do lado de cá. E ao ficar do lado de cá, e não só do lado de cá, perceber que no estado do Rio de Janeiro como um todo, e até no país, né? Mas não conheço a dimensão total do país, mas pelo menos no município e no estado do Rio de Janeiro, faltam atividades como essa. Não da ecoterapia, que inclusive tem legislação específica do ano passado, do final de 2020, que até, havendo solicitação dos planos de saúde, não pode ser recusado essas terapias com equinos. Ótimo. Mas a terapia animal assistida é mais ampla. Ela pode ser realizada, vamos fazer essa distinção, intervenção assistida por animais, subdividindo em 3 linhas. Atividade assistida por animal, é essa que eu tenho. Eu crio um animal doméstico, de lazer, de recreação, de diversão. Né? É a atividade que eu faço com um animal. Até traz benefícios também, benefícios físicos. Dados recentes da Sociedade de Cardiologia Americana mostrando até que quem caminha com seu cão tem uma melhora a nível cardiovascular. Um benefício cardiovascular, um benefício maior. Meia hora de caminhada por dia para o seu cão já traz benefício daqueles que são sedentários. Então, só essa atividade já é benéfica. A outra, educação assistida por animais. É você aprender sobre a biologia do animal para fins educativos. A atividade ela pode ser individual e, às vezes, coletiva. A educação já é mais coletiva. É educação, aprender sobre estilo de vida, sobre comportamento animal, no sentido educacional. E a terapia, ela tende a ser de forma individual, individualizada. E com os animais, eles vão atuar como coterapeutas. Alguns recebem até um crachá. Né? Mesmo? Animal terapeuta. Agora, como é que é feito esse trabalho em linhas gerais, essa terapia? Como ela é feita em linhas gerais? E depois eu queria que você contasse os resultados. Mas vamos primeiro nessa parte, para não ficar muita coisa na sua cabeça. Como é feito esse primeiro contato e a terapia em si? Por exemplo, vamos pegar o exemplo do Hospital da Lagoa e depois vamos passar para o exemplo dos cães. Com equinos, os pôneis que são utilizados lá. A criadora de pôneis, que é até uma belga radicada aqui no Brasil, ela cria isso aqui no norte do estado, e tem muitos pôneis, e eles são amansados de tal forma, e tem toda uma técnica, que eles são fantásticos, são muito dóceis. Né? Tem toda uma técnica de meses, semanas, para desenvolver, para tornar aqueles animais dóceis, e não se assustarem com o contato com humanos, facilmente não terem essa reação. O mesmo é do padrão, por exemplo, no caso de cães, que se chama a técnica de sinoterapia, C-I-N-O, terapia com cães, é um padrão da Sociedade Americana, American Kennel Association, e também a europeia, e nós temos aqui um belo exemplo disso, já há décadas que trabalha fazendo esse tipo de atividade com cães, que é o próprio Batalhão de Ação com Cães da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro.
em Olaria. Olha, que Eles interessante. dão treinamento, inclusive, para pessoas de fora do país. Já desde a década de 50 que eles desenvolvem trabalhos com isso. Para o seu cão, você tem um cão, leva lá e recebe treinamento para terapia ser feita em casa, é isso? Esse cão, ele tem que ser treinado, ele pode ser triado. Nós fizemos isso em dezembro de 2019 no campus da UERJ, no Bosque da UERJ, antes de iniciar a pandemia. Então, nós fizemos uma chamada pública, assim, na internet, divulgamos, sempre divulgando nas redes sociais, e apareceram várias pessoas, até de Teresópolis, foram lá levar animais da vizinhança e mais distantes, e dentro de um perfil de uma certa faixa etária, tem que ser um cão não muito idoso, até os 4, 5 anos de idade. Algumas raças são muito mais, claro, labrador e outras são muito dóceis, né? Mas tem outras. E há quanto tempo de treinamento, Alexandre, até o cão estar pronto para estar com a criança, por exemplo, com deficiência em casa, fazendo a terapia? Isso já vai depender do comportamento prévio dele, né? Em média, assim, algo em torno de 9 meses a um ano, até menos, você já pode ter. E levando o cão quantas vezes, assim, por semana, para ir? Quantas horas por semana? São sessões semelhantes às sessões da terapia. São períodos de treinamentos em torno de 45 minutos a 1 hora, uma vez por semana. E aí leva a criança também? Não, nesse primeiro momento, só o animal, quando o cão já está preparado, e aí já vamos utilizar esses cães já treinados antes, tá? Então nós já vamos utilizar, por exemplo, no trabalho que estava previsto para ser iniciado, agora talvez venha a ser retomado em 2022, no setor de pediatria do Hospital Universitário Pedro Ernesto, são os cães da Batalhão de Ações com Cães da Polícia Militar do Estado que vão atuar, com a equipe da Polícia Militar. Então já são muito treinados, já estão prontos. E tem um treinamento específico para interagir diretamente com a pessoa. Tá, mas nesse caso você leva a criança para o tratamento ou você leva o cão da criança? É isso que eu estou querendo... Não. Não é o cão da criança, é um outro cão já treinado. Um outro cão treinado, mas esse cão ele não vai para casa com a criança depois de treinado. Não precisa. Tem que haver o deslocamento. Não existe serviço, por exemplo, que treine um cão, por exemplo, igual o cão-guia. O cão-guia geralmente é treinado e ele vai para casa com o cego. Nesse caso específico que a gente está conversando aqui no programa, não. É diferente do cão-guia. Por quê? É importante que isso seja feito num local, acompanhado pelos profissionais, com esse objetivo terapêutico. Você tem que ter uma documentação, o registro. Então, por exemplo, o que nós vamos aplicar, até uma dissertação de mestrado de uma aluna minha, que será aplicado nesse trabalho lá feito no Pedro Ernesto e no campus da UERJ. Porque é um questionário desenvolvido em 1998 por um pesquisador que depois, em 2008, foi aplicado na Unifesp, Federal de São Paulo, em que ele avalia a qualidade de vida pediátrica sob o parâmetro físico, que é a capacidade de desenvolver atividade física, de caminhar um quarteirão. Então, são um total de 23 perguntas em 4 blocos. Um domínio é o domínio físico, que é a triagem para a pessoa poder participar do programa. Aqui no Rio de Janeiro, Alexandre, a gente só tem lá na UERJ e no Hospital da Lagoa. Como é que a pessoa que está assistindo a gente, por exemplo... Na UERJ, que vai, de fato, iniciar. A gente já fizemos oficinas, já tem até um capítulo de livro publicado. Mas quando íamos iniciar, março de 2020, né, veio exatamente a pandemia e paramos tudo. Não retomamos ainda. A pessoa que está interessada... A UERJ de São Gonçalo faz, Federal Rural faz, além dos núcleos particulares também que fazem ecoterapia. Ótimo. Aí é só jogar assim no Google, você tem as palavras-chave. Agora, sempre te dá um manualzinho pro pessoal que está assistindo a gente. A pessoa que está assistindo agora, né, as coisas melhorando, como é que a pessoa procura e encontra uma terapia dessa mais próxima de casa? Como é que localiza? Se quiser focar em animais como cavalos, equídeos, é ecoterapia, terapia. Ou outra palavra, terapia assistida por animais. No caso, como eu citei, tem o Federal Rural do Rio de Janeiro, faz um belo trabalho há muitos anos, a própria UERJ de São Gonçalo tem um grupo de trabalho com cães também. Então, no estado, no município do Rio de Janeiro, né, no município particularmente, nós temos, quer dizer, aí no caso São Gonçalo já é outro município, então tem em São Gonçalo, tem em Paracambi, naquela região de Paracambi, então tem outros núcleos que fazem trabalhos com animais. Muito no caso bom do projeto, saber.
específico da UERJ, se digitarem na barra do navegador zooterapia, zoo de animal, de zoológico, zooterapia.com.br, vai cair no site do nosso projeto, na fanpage do Facebook, que depois a gente vai ter um site próprio. Você já explicou mais ou menos, quer dizer, você já explicou bastante a diferença, né? Já deu para sacar a diferença entre você ter um animal em casa e a terapia. Você falou, tem uma galera lá, são os profissionais que estão ali. O animal em casa tem os seus benefícios, como você citou, o passeio e tal, mas é diferente de fazer essa terapia. E eu queria que você contasse alguma história ou histórias e falasse do seu filho também. Qual é o progresso que você vê, assim, em termos da criança tá se desenvolvendo, tá conseguindo fazer realmente essa troca e tá se desenvolvendo? Só retomando um pouquinho antes, que eu comecei a falar do questionário, né, de avaliação de qualidade de vida, sobre o domínio, então, físico, o domínio emocional, o domínio social e o domínio cognitivo. Então, são 4 áreas que são avaliadas por vários profissionais, né, da psicologia, neurologia, Perfeito. etc. Então, com isso, a gente consegue, e perguntas simples, que podem ser respondidas pelos responsáveis, de 0 a 2 anos até 18 a 25 anos. Então, nós conseguimos trabalhar com crianças e adolescentes. É um espectro bom. E um questionário já validado em vários idiomas em mais de 40 países. Então, nós temos ali todo o teste estatístico que eles mesmos já enviam juntos, de forma gratuita, com autorização da empresa para poder aplicar. É um questionário registrado com direitos autorais, mas nós estamos autorizados a utilizar para fins de pesquisa, sem fins lucrativos. E é isso que nós queremos fazer, mostrar a validade. Porque o que você acabou de perguntar, nós temos registros empíricos. Por exemplo, lá no Hospital da Lagoa, está registrado em vídeo, com autorização, direito de uso de imagem, tudo direitinho, uma criança com paralisia cerebral, que ficou 2 anos em tratamento num grande centro de terapia, aqui no Rio de Janeiro, em 4 sessões aproximadamente, ou seja, 1 mês de contato com o pônei. Ela mal se mexia, ela já começou a exercitar movimentos em direção ao animal, movimentar a cabeça e até tentar falar, mas tinha dificuldade. Deus. 2 anos de terapias, vários profissionais, ao ter aquele contato com o animal, que lá 4 não tinha, vezes. 4 sessões. Já começamos, registramos em vídeo, né, a Ana Estela e o pessoal de lá registrou em vídeo essa mudança. Então, você acha que é algo que vai dar ter que esperar pela evolução de, sei lá, muitas semanas? Não. Empiricamente, então, a gente quer começar a registrar isso, ter isso. Mudou nesse domínio, em quanto tempo, Alexandre. em quanto tempo, e está isso dentro de uma visão da universidade, de prestar serviço, é um serviço de extensão, mas que está com viés totalmente de pesquisa também agora. Sim, isso é maravilhoso. Quantificar, mostrar isso, e começando a conversar com os outros pares, com os outros colegas, que na realidade a gente já está pensando até hoje em avançar, com apoio até, claro, dos nossos amigos da Alerj, que a gente possa expandir esses núcleos usando esses modelos. Cão, você pode usar cão, gato, jabuti, lagarto, vai muito até do aspecto da pessoa não ter a fobia por determinada espécie de animal. O que primeiro se estabelece, como foi o caso dessa menina lá do Hospital da Lagoa, é um vínculo afetivo, a relação homem-animal, muito mais intensa do que interpessoal. A gente vê essa quebra de barreiras, né, desse vínculo social se estabelecer, esse vínculo afetivo com o animal muito mais fácil do que se estabeleceria até com o próprio familiar. Que interessante isso, muito interessante. E isso remonta à nossa origem da espécie humana, com os cães e com outros animais. A gente não sobreviveria no planeta sem eles, né? O cavalo, por exemplo. Para vencer longas distâncias, para a gente povoar o mundo, teve que ter o cavalo. O cavalo teve que fazer parte disso. E conseguir domesticar aqueles animais que representavam uma certa ameaça, como lobos e outros, que o cão, né, selvagem que veio a ser domesticado para ajudar na caça, no processo de caça, por exemplo, ser companheiro desde milênios. E até também ajudar no transporte, nos polos, né, onde é muito frio, os cães
que fazem, que trabalham nesse transporte, porque Exatamente. o cavalo não aguenta. Então, assim, é linda a história do ser humano com o animal, essa colaboração, e é mais interessante ainda descobrir que essa colaboração ela pode ser de um tratamento, não só da sobrevivência aqui na Terra ou de ter comida, porque eles ajudavam para também fazer os pastores, né, os cavalos, os cães, a cuidar do rebanho, mas também é alguma coisa que está muito intrínseca a gente, muito dentro da gente, que faz parte da gente. Isso é muito bonito. Com o cão, por exemplo, com o cavalo, eu cheguei a ver eu montar, andar um pouco, fazer o carinho. Com o cão, como é que é isso? Como é que começa esse primeiro contato da criança ou do adolescente com o cão no tratamento? Certo. Até levando em conta que alguns têm esse receio. Tá? Então, a experiência que eu posso relatar, por exemplo, aqui até deixando o público registrado, mais uma vez, o agradecimento ao Canil da Guarda Municipal do Rio de Janeiro, e que são, até hoje, têm sido parceiros nesse trabalho também desenvolvido na UERJ, as oficinas que nós fizemos, atividades, estamos sempre presentes. Temos pessoas, dois Muito integrantes legal. da Guarda Municipal no grupo da UERJ. Na realidade, o grupo de zooterapia, que a gente chama da UERJ, tem pessoas do Hospital da Lagoa, da Guarda Municipal, da própria UERJ, da PUC. Então, ele não é restrito à UERJ, ele é aberto a alunos e profissionais de outras instituições também, que trabalham cooperativamente. Então, nesse trabalho, por exemplo, da Guarda Municipal, em final de 2019, com alunos no projeto de inclusão lá da UERJ, que eram alunos jovens e adolescentes, por exemplo, relatando a experiência de um deles, em que naquele momento que estavam os cães ali, em que era uma atividade, não era uma terapia de fato, era uma atividade de demonstração como se desenvolve a terapia, uma das etapas. E a professora levou para essa atividade como levava para outras também. Nós vimos aí, tempos depois, 2 quebras de paradigma. Um foi instantâneo. Um dos alunos, adolescente, por volta de 18 anos, enorme, mais alto do que eu tenho 1,75 m, ele bem mais alto, ele falou, olha, eu tenho medo de animais desde a minha infância. Eu falei, não, vem aqui comigo, não tenha, tranquilo, eles são muito mansos, começa a colocar a mão nele. Vai se aproximando com a mão abaixada, ele não vai te morder, não vai reagir, é muito manso. Veja só, começa com esse pequenininho aqui. Aí temos vídeos da época, da UERJ Sem Muros, 2019, com uma menina em cadeira de rodas, cadeirante, com um deles no colo. E esse rapaz, que aos poucos foi se aproximando, tempos depois, naquela 2, 3 horas que estávamos aí, ele já estava guiando um dos cães, dando volta pelo pátio. Ah, que coisa linda, que coisa linda. Ele começou, então, aí, no final, uma coisa muito emocionante, um relato dele, ele falou assim, olha, hoje eu ganhei o dia, eu tinha medo de cães e hoje eu fui capaz de brincar com 2 deles. Aí eu falei, não, quem não ganhou o dia não foi você, fomos nós. Fomos nós. Mas você viu, o pessoal que está em casa, gente, quando a gente consegue superar um medo, não é a coisa mais libertadora do mundo para qualquer ser humano? Você tem medo daquele negócio e consegue. Cara, eu digo isso porque eu tenho medo de cachorro grande. Eu fui atacada por cachorro grande quando era pequena 2 vezes. E eu perdi um pouco do medo. Não vou dizer assim, eu sou destemida, mas eu perdi um pouco do medo. E isso é libertador, é muito bom. Alexandre, a gente está estourando aqui, a gente já estourou o nosso tempo. Queria saber se você quer deixar um recado para a galera que está em casa, porque eu vou precisar me despedir de você, infelizmente. Muito obrigada pela sua participação aqui. Você quer deixar algum recado para a galera que está em casa? O que você aprendeu nisso aí durante todo esse tempo de estudo sobre essa terapia? Contando até um pouco dessa experiência pessoal, de você transformar um problema, um desafio, numa solução. Foi que, de fato, aconteceu isso. A partir do momento que eu soube, que me interessei, comecei a investigar, daí eu tenho essa problemática de um filho com portador de necessidades especiais dentro do espectro autista, ainda que hoje ainda tem receio, ele vai ainda receoso lidando com os animais, tá? Mas isso se transformou numa bandeira, numa causa, não valorizando o problema, mas uma alternativa viável, não só para ele, mas que possa ser um serviço público de qualidade dentro do contexto até da saúde única, do SUS. A gente, o fechamento é esse. Hoje a gente está pensando em que isso algo que possa ser nucleado, espalhado por todo o Estado.
de uma forma muito mais fácil. Esse exemplo que você deu de 4 sessões contra 2 anos de terapia sem animal, nossa, caramba! Alexandre, muito obrigada. E a Guarda Municipal tem outro exemplo também, de um menino que tinha medo de formiga, e tudo quanto era animal, e que em poucas sessões também, um dia assustou a mãe chegando com um lagarto na mão. Ele me assustaria, eu tenho horror a lagarto. Ele tinha medo de formiga, e perdeu tanto medo dos animais que chegou a levar um lagarto para casa. Que coisa linda. O meu maior sonho é superar meu medo de lagartixa. O dia que eu superar, por isso que eu entendo quem perde o medo, porque é uma coisa assim que é ruim, né? É ruim sentir medo. Alexandre, muito obrigada. Você deu exemplos maravilhosos aqui, deu dicas para a galera que está em casa buscar realmente esse tipo de tratamento. Segura aí um pouquinho para a gente conversar um pouquinho mais. Eu só vou me despedir da galera e já volto, tá bom? Só um segundinho. O nosso programa fica por aqui. Na segunda-feira que vem tem muito mais às 9 horas da noite. Educação, se você não se envolver, não cola. Saúde, saúde e até lá!